A magia. Dia 22. Chama-se Bem Diante dos Seus Olhos o dia de hoje. Bom dia. A magia bem diante dos seus olhos, o nome do nosso dia hoje. Domingo de Páscoa, feliz Páscoa. Atrasei um pouquinho. Bom dia. Que bom que vocês estão aqui domingo, né? Que lindo. Estamos juntos aqui. Uma consciência fazendo algo é diferente de 3. Uma Santa Páscoa. Feliz Páscoa. Eu vou falar um pouquinho sobre Páscoa hoje, num outro ponto de vista, né? Com todo respeito aos pontos de vista, a gente está falando a mesma coisa, trazendo mais essa consciência olhando o mundo de forma quântica, como estamos olhando aqui, né? Bom dia. Então vamos lá. Vou começar a falar, tá? Bom dia. Eu quis. Primeiro eu vou trazer aqui o que é o dia de hoje, e depois eu vou começar a falar um pouco, tá? Porque eu nem vi o que é. Mas com certeza tem a ver já, óbvio. As coisas não são por acaso. Com certeza o dia de hoje aqui na magia vai ter a ver com o nosso dia aqui. Nada é um acaso. Então vamos lá. Bem diante dos seus olhos é o nome do nosso dia hoje. E aí começa com a seguinte frase: este mundo, mesmo depois de todo o nosso conhecimento e de todas as nossas ciências, ainda é um milagre maravilhoso, inescrutável, mágico e muito mais para quem quer que reflita sobre ele. E aí ela conta que quando ela começou a escrever O Segredo, que essa escritora, essa autora, ela escreveu aquele livro famosão, O Segredo, todo mundo conhece? E ela diz, há 7 anos atrás, ou seja, a magia veio 7 anos depois do Segredo. Então ela fala, eu fiz uma lista de todos os meus desejos e ela era muito enorme. Naquela época não parecia haver a menor chance deles se realizarem, mas anotei os 10 principais e carregava comigo todos os dias, igual a gente tá fazendo, né? Não sei se vocês estão fazendo, deveriam, porque tem esse exercício. Escreva a lista dos 10 principais desejos e carregue com você todos os dias. Sempre que tinha uma oportunidade, pegava, lia, relia, sentindo o máximo de gratidão possível por cada um deles. No caso do meu desejo número 1, que eu mais queria ver, acima de todos os outros, eu mantinha na mente o tempo todo e dizia a palavra obrigado cada vez que pensava nele. Um por um, todos se materializaram bem diante dos meus olhos. E à medida que eu realizava esses sonhos, eu ia riscando. E tinha novos e eu acrescentava. E aí ela conta toda uma história de que ela queria ver. Um dos desejos dessa lista era viajar para Bora Bora, né? E depois que ela passou uma semana lá, ela teve uma outra experiência maravilhosa. Na volta da viagem, o avião estava vazio, parou e ficou lotado de tahitianos. E eles entraram, eles eram muito, muito sorridentes, muito, muito animados. E ela ficou observando eles e percebendo por que eles eram tão felizes assim. E ela disse que ficou muito claro que eles eram gratos, né? Mesmo sem ter conversado com eles, ela conseguiu perceber que a atitude deles eram de pessoas gratas.
E esse item, que era Viagem para Bora Bora, era o último item da lista dela que ela não tinha realizado ainda e ela estava realizando naquele momento. Então ela tá querendo trazer uma consciência de não importa o quanto os seus sonhos pareçam distantes, as coisas que você tem desejado pareçam distantes, você pode manifestar usando esse poder da gratidão. Então tá. E aí a lista dela foi mudando, ela conta isso, né? Ela levar alegria a milhões de pessoas através do meu trabalho. E aí ela conseguiu escrever esse livro, O Segredo, e montar todo aquele projeto, que pra quem não conhece esse projeto, gente, foi um projeto que trouxe mais consciência sobre a lei, essa lei da atração e tal, para o Oriente, né? Aqui pra nossa vida. Como tá a sua lista? Você já fez você tá fazendo os deveres de casa, né? Da magia? Você tá com a sua lista? Você tem clareza de quais são os seus 10 maiores desejos? O nosso retiro tá na sua lista? O Retiro Fluir está na sua lista? A gente vai estar juntos em junho? Nossa, gente, o Retiro Fluir estava na minha lista, né? Estava na minha lista, sempre tá. Poder ajudar as pessoas nas suas jornadas. E os retiros são momentos bem especiais, né? Momentos de abraço, momentos de muita conexão, momentos de muita alegria. Tomara que estejamos juntos em algum lugar. Ó, tá na lista da Márcia, mas você já tá inscrita, você já tá lá. Mas deixa ele aí na lista, vamos agradecer. Deixa eu contar aqui então pra vocês. Feliz domingo, feliz Páscoa. Eu quero trazer uma consciência. Eu separei, além de tudo isso aqui da gente falar, né, do tema realmente da magia, que é um refazer o dever, né? Ou seja, para o dever de hoje, para nossa tarefa de hoje, você tem que ter feito a lista dos seus 10 principais desejos do momento, tá? Então, se você não fez, você vai ter que fazer. E hoje você vai agradecer por eles algumas vezes por dia. É basicamente isso, tá? Então, gente, deem coraçõezinhos e enviem essa live para muitas pessoas. A gente vai trazer uma consciência agora aqui, que foi uma coisa que eu senti. Tava tomando banho lá e senti de fazer. Eu quis trazer algumas frases de Jesus, aproveitando o dia de hoje, aproveitando a Semana Santa, aproveitando a Páscoa, trazer algumas frases que estão na Bíblia mesmo. Então, assim, para quem tem religião, para quem não tem, eu não tenho. Eu não sou conectada a nenhuma religião, porém tenho Jesus como um grande mestre da minha jornada aqui na Terra. Embora não fale tanto, né, aqui na internet, para evitar polêmicas relacionadas à religião. Mas eu quis trazer algumas frases dele que tem tudo a ver com o trabalho que a gente está fazendo aqui, né? Que tem tudo a ver com mostrando como é que a passagem de Jesus por aqui a própria existência, a própria jornada dele traz muita consciência da gente enxergar o mundo e viver dessa forma quântica. O que eu quero dizer quando eu tô dizendo forma quântica, gente? De viver, né? Pra deixar bem claro. Vocês entendem quando eu falo forma quântica de ver o mundo? Vocês entendem? Tenho certeza que todo mundo aqui, a maioria vai entender. Mas vocês saberiam explicar isso para outra pessoa? Pra gente sair desse lugar de... parece uma coisa muito mística, né? Esse papo aqui, pra gente trazer isso mais pra concretude mesmo, né? Pra realidade. Quando eu falo olhar o mundo de forma quântica, é simplesmente a seguinte diferença. A gente tem uma escolha todos os dias. Ou a gente vai olhar o mundo a partir do paradigma. Paradigma é conjunto de crenças, tá? A partir de um olhar materialista, que é como a maioria das pessoas que a gente conhece vive, né?
eu crio a matéria mexendo na matéria. Então, assim, para eu fazer mais dinheiro, eu tenho que trabalhar mais. Eu tenho que fazer coisas para ter mais coisas, né? E para depois ser. O paradigma materialista seria mais ou menos assim, ó. O paradigma materialista seria mais ou menos assim: fazer para ter e depois ser. E o paradigma quântico, olhar o mundo a partir desse olhar, dessa visão quântica, é você entender as leis universais, que eu vivo ensinando aqui para vocês todos os dias, e você perceber que não é nessa ordem que esse universo funciona, e sim na seguinte ordem: ser para ter e fazer, ou ser para fazer e ter, ser para ter e fazer. Então a gente entende que na visão quântica do mundo, e aí a gente vai transformando isso aos poucos no jeito que a gente vive, né? A gente vai adaptando, porque a gente vai saindo desse paradigma materialista, onde a gente acha que tudo é matéria, resolve na matéria, resolve na matéria, para a ideia e a prática, vivendo na prática a ideia de que toda a realidade física é criada pela nossa consciência. Então é antes dentro e depois fora. Para mudar algo fora, eu preciso mudar dentro. Eu preciso mexer dentro dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, porque a minha consciência, são os meus estados de consciência que criam a minha realidade. Basicamente é isso. Entenderam? Então eu não preciso aprofundar no conceito aqui, ir lá no dicionário e ver o que é quântico. A gente não precisa, a gente só entender isso aqui já tá alinhado. E, por exemplo, eu diria que a própria Bíblia, né? Sem interpretações religiosas ou não, porque isso também é válido para quem achar que é válido, né? Todos são respeitados aqui, cada um faz o que quiser, mas é um grande código quântico, né? Jesus, a passagem dele aqui, né, histórica, né, por esse mundo, foi uma revelação. É como se viesse à tona todo esse conhecimento em forma de vida, em forma de muitas coisas. Então, assim, hoje eu trouxe algumas frases deles para vocês que vocês entendam como que estava sendo dito e explicado tudo isso. E, então, esse conhecimento quântico é para todos nós. É para os que estão aí não despertos, que estão na Zumbilândia. Zumbilândia que eu chamo, gente, é total preso no paradigma materialista. Embora essa seja uma opção de vida, mas quando eu falo Zumbilândia, não desperto. Tá dormindo, tá aqui nesse mundo, mas tá dormindo ainda não acordou, ainda não relembrou das coisas como são, tá? Falando isso aqui, me parece assim que eu tô dizendo que eu tô falando uma verdade absoluta, né? Que é mais verdade do que a verdade dos outros. E eu não quero que pareça isso, não é isso que eu tô dizendo, tá? Eu tô querendo trazer clareza, trazer paz, trazer liberdade, né? Ser um canal de uma vida com mais liberdade, tá? Então, por exemplo, eu separei algumas frases aqui, tá? De Jesus. Peraí. Exemplo. Tem uma frase de Jesus que era assim, que foi assim: te agradeço, ó Pai, porque me ouviste. Então, eu não vou falar das histórias, tá? Qual é o código quântico dessa frase? Eu te agradeço porque você me ouviu. É a gratidão por ter sido ouvido, ou seja, ouvido e já atendido antes do milagre que ele quer manifestar. Então, vou fazer um milagre. Eu tô, gente, adaptando aqui para uma linguagem bem simples. Eu te agradeço, Pai, porque você me ouviu. Ele já agradece. Ele não agradece depois que as coisas dão certo. Ele agradece antes porque ele sabe que essa realidade já está criada. Então, quando você agradece antes, o que você está dizendo? E a gente está fazendo uma prática de gratidão. Você está dizendo, eu confio, isso já é meu, isso já é real. Na prática, quando você diz obrigado por algo que você ainda não está vendo fisicamente, seja um relacionamento, seja dinheiro, seja casa, carro, apartamento, namorado, como diz o professor Hélio Couto, você já está vibrando nessa frequência de isso já é meu.
Tem alinhamento essa frase com o que a gente está trabalhando aqui ou não? Sim ou não? Você percebe? Quem está aqui ao vivo e quem está assistindo a gravação, depois pode escrever aqui. Sim, essa frase faz sentido. E no final eu vou perguntar qual dessas frases tocou mais vocês. E na hora que a gente vai falando, vai sentindo no seu corpo, vai se conectando com o seu corpo para você perceber, tá? Fez sentido, né? Beleza. Sim, sim, sim. Outra frase que é uma frase de Jesus e que a gente pode fazer conexão com esse trabalho aqui que a gente está fazendo é: que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó, emocionei. Então essa tocou bastante, essa ideia, né? Que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Eu diria que o código quântico por trás disso é um estado de rendição ativa, ou seja, de aceitação ativa. Não é uma passividade, como o ego faz a gente acreditar que é, quando a gente entrega a nossa vida, os nossos problemas, para essa força maior, para o universo, para a vida, com letra maiúscula, para Deus, para o nosso Criador, para essa fonte, para a inteligência infinita, para a sabedoria infinita, não importa como você chama. Quando a gente fala que seja feita a sua vontade sobre a minha, né? Que seja feita a sua vontade assim na terra como no céu, que seja feita a tua vontade na minha vida, que seja feita a tua vontade nesse caso. Quando a gente se rende ao que é um trabalho que a constelação familiar, por exemplo, ajuda muito a gente a fazer, né? A gente sair do estado de resistência, de briga com a vida, com a nossa história, com algum capítulo da nossa história, e a gente se rende, que seja feita a sua vontade, a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente está dizendo: eu te entrego o controle, eu estou escolhendo sair do controle, e eu confio que essa energia do todo, né, vai guiar o caminho perfeito para qualquer solução, mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça difícil. Isso nem é o caso de pensar se é difícil ou não. Então, na prática, seria como a gente fazer também o que a gente tem feito nas áreas da nossa vida que a gente tem trabalhado aqui. Obrigado, mesmo quando eu não entendo. Obrigado, mesmo quando eu não entendo. Obrigado, mesmo quando eu não entendo. Obrigado, obrigado pelo que está acontecendo. Eu aceito. Quanto mais a gente entrar em resistência, ou seja, quanto mais ansiedade a gente sentir sobre um assunto, quanto mais falta de compreensão a gente tiver sobre um assunto, a solução não é buscar a compreensão. Muitas vezes a solução é só isso aqui: que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Eu, na minha visão desse universo, quando ele fala na terra como no céu, e aí você se acredita literalmente num céu, você vai enxergar isso de outra forma. Eu, como não acredito num céu, eu acho que o reino dos céus a qual Jesus se referia era o nosso mundo interno, a nossa natureza, a nossa essência divina fora do ego, né? O nosso mundo interno, onde já somos merecedores, onde já temos direito divino à abundância total, né? Onde tudo já está criado e eu só preciso acessar a realidade que eu quiser, a minha realidade preferida. Eu chamo aqui nesse nosso papo o reino dos céus. Então, que seja feita a nossa vontade assim na terra como no céu. A gente vai chamar isso do nosso mundo interno, que vai se manifestar no nosso mundo interno. E quando a gente fala aqui na terra como no céu, também me traz a sensação assim, ó, em qualquer lugar, em qualquer tempo e espaço. Para quem entende o mundo assim, dessa forma também, né? Tem pessoas que acreditam em vidas passadas, vidas futuras, ou vidas paralelas, multidimensões, cada um acredita numa coisa. Então, em todo tempo e espaço, em todo lugar, passado, presente e futuro, que seja feita a sua vontade. É esse estado realmente de rendição, tá?
E quando eu chamo de rendição ativa, né, quando eu chamo de aceitação, a gente pode substituir aceitação ativa, é porque o nosso ego, ele faz a gente parecer que a gente é passivo, que a gente tá só, tipo, deitando e não vou fazer mais nada, né? Traz essa ideia que causa bastante conflito quando a gente tá nesse período de aceitar as coisas. Então, quanto mais ideias vierem pra você de que você não pode soltar esse controle, porque senão talvez o universo não entenda, porque parece que o universo é burro, né? Ai, mas se eu não me esforçar aqui nessa direção, parece que eu não tô querendo. Não, o universo sabe que você tá querendo, porque a sua vibração é a linguagem do universo. O universo não fala português, não fala chinês, não fala francês, nem inglês. Ele fala vibracionês. Igual, eu sempre falo isso, igual a Dory do Procurando Nemo fala baleiês. Quem lembra desse filme? Quem já assistiu esse filme? A Dory, que ela fala baleiês. O universo fala vibracionês. Ele não fala línguas, ele fala a linguagem da nossa vibração. Então, o teu desejo, ele já foi emanado, ele está sendo emanado o tempo todo. O universo sabe o que você quer, o que é pra você, né? O que vibra no teu coração. Você não precisa controlar. Meu Deus, eu assisti esse filme centenas de vezes, por isso que eu sempre cito. Muito obrigada pelos foguinhos, pelos coraçõezinhos, isso aumenta o nosso engajamento. Mostra pro Instagram que a gente tá falando algo de importante e ele acaba mostrando aqui a live para mais pessoas ao vivo, né? E também na hora que as pessoas, que ela tiver lá no feed, tá? Então, essa aceitação, ela é ativa. Mas, na maioria das vezes, o que a gente precisa realmente fazer, que é o mais difícil para a maioria das pessoas, e por isso eu criei o Retiro Fluir, porque ali a gente vai trabalhar profundamente nisso, mas eu quis trazer essa consciência aqui todos os dias, vocês estão percebendo, porque é muito importante. O que é mais desafiador para a maioria das pessoas é se render, aceitar o que é, soltar o controle e confiar que as coisas estão se resolvendo da melhor forma possível. E o que é a diferença da ação ou não ação? A gente age. A gente age na sensação que a gente chama dessa ação inspirada. Ou seja, quando eu que seja feita a sua vontade, eu soltei o controle, eu aceito profundamente. Porque às vezes é hora da gente só falar. Eu aceito tudo como é, eu aceito tudo como foi. Eu tava falando pra vocês, eu não terminei a ideia. Interrompi o pensamento aqui. Toda vez se eu fico ansiosa, gente, com algo, eu percebo que eu tô ansiosa porque eu tô em resistência ao que é. Ou eu tô com medo de que as coisas não sejam do jeitinho que eu quero que sejam. Imediatamente eu paro tudo que eu tô fazendo. Eu não sigo fazendo o que eu tô fazendo. Tô ensinando pra vocês o que eu faço. Eu paro e eu começo a repetir. Eu aceito, tá tudo bem. Tá tudo bem se as coisas não forem do meu jeito. Eu aceito tudo como é. Eu aceito, Eu aceito as coisas como são. Eu aceito essa história. Eu começo a falar sobre a palavra aceitação. A palavra aceitação, ela me traz pra esse lugar de recebimento. É muito louco, porque o ego, ele te fala o contrário. Ele diz, se você não controlar, você vai perder não só o que você tem, mas você nunca vai ganhar o que você tá querendo. Não é verdade? Que ele fala isso? Feliz Páscoa, querida. Não é verdade que o ego fala isso? E é o contrário. O maior segredo de tudo, pra gente mudar tudo que a gente não tá gostando, é esse estado de aceitação. E se não for de coração, não resolve, não é? Resolve. Sabe por quê? Porque não resolve se for uma vez. Preste atenção nisso que eu vou ensinar pra vocês. Isso é ouro em pó. Conteúdo de mentoria, conteúdo de muito precioso que pode transformar a sua vida. Perceba que para você se tornar alguém que se rende, alguém que aceita, alguém que flui na vida,
você precisa dar um primeiro passo. E se você tá precisando se tornar isso, é porque você não é. Você é a pessoa que não aceita. Ainda não tá no teu coração. Teu coração tá cheio de não aceitação. Tá cheio de falando que você precisa controlar, certo? Vamos acompanhando aqui, passo a passo. Então, como é que é essa parada de a gente começar a se tornar uma nova pessoa? A gente tem que fazer uma escolha, mesmo que a gente ainda não sinta. É assim que a gente vai se transformando. A gente vai repetindo mesmo sem sentir. Porque isso é uma vibração de eu quero mudar. Eu já contei pra vocês que quando eu, há muitos anos atrás, ainda bem, tem muito tempo, parece até que eu tô falando de outra pessoa, de tanto que eu mudei. Eu me odiava. Eu lembro que quando eu comecei a fazer um exercício, que eu até passo para algumas alunas, dependendo de como é que elas estão, que era um exercício de eu me amo, eu me aceito profundo e completamente, eu me amo, nananana. Quando eu comecei a fazer isso há muitos anos atrás, era uma completa mentira, né? Eu olhava e eu me odiava, era o contrário daquilo. Só que eu falava assim, cara, eu vou aprender esse negócio aqui, nem que seja a última coisa que eu faça. Como que eu me torno isso se eu não sei? Como que é isso? Eu ficava naquela pergunta. Então, e eu me tornei, tá? Eu me tornei essa pessoa. Quero te dizer isso. Eu me tornei mesmo, tá? De verdade, eu não finjo. Mas eu tive que repetir sem ser verdade. Então, esse processo de começar a falar e falar, olha só, eu tô aqui fazendo a minha parte, eu ainda não tô sentindo. Você não precisa dizer, porque a sua vibração não mente. O universo não é burro, não. Você não pode enganar. É a sua vibração que é a sua verdade. Mas o seu esforço em fazer isso, tá numa situação que antes te irritava e você fazia a escolha de ficar alimentando. Que merda, eu odeio isso, eu não aceito isso. Olha a postura. Eu não aceito isso. Não aceito. Né? Essa é uma postura. Que é uma postura contrária da aceitação. E de se render ao que é para que as coisas realmente se modifiquem. E a segunda postura é, nossa, eu ainda não sinto, eu ainda não aceito no meu coração, mas eu vou começar a dizer, eu aceito tudo como é, eu quero aceitar tudo como é, eu escolho, eu quero aprender, peço ajuda para quem acredita, né? Peço ajuda aos meus mentores, ao meu eu superior, eu quero aprender, como é isso de me render ao que é, como é aceitar isso, eu quero soltar o controle. Eu escolho aprender a soltar esse controle. Eu escolho aprender a viver nesse fluxo, sem luta. Então, Márcia, no começo não vai ser de coração. Tá tudo bem. Mas você tá ali escolhendo, você tá decretando o que você quer aprender. Isso já é uma rendição. Isso já é uma grande mudança. É uma postura muito diferente do não, eu não vou, eu quero porque quero do meu jeito. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. É muito diferente. Você vai ver que o próximo passo vai ser esse teu coração começar a se abrir. E você, de repente, vai falar, cara, eu tô totalmente em paz com o que é. Vai acontecer. Tá? É um caminho. Isso pode ser rápido ou pode ser devagar. Né? Não existe nem rápido ou devagar, mas pode ser que no mesmo dia você já perceba teu coração muito aberto, no tanto de entrega que você bote nisso, né? Sair dessa resistência. Mas pode ser que demore um pouquinho. E às vezes demora em umas coisas e é rápido em outras. Mas é uma prática muito importante. Quem conhece a constelação familiar sabe que a gente tem uma postura que é a reverência, que é justamente uma postura de rendição. A gente bota as mãos assim e o nosso pescoço dobrado. Muitas vezes a gente bota a cabeça no chão. A postura certa é essa, ficar de joelhos e bota a cabeça no chão e, né, e se rende. É uma paz tão grande essa postura. Experimentem aí na casa de vocês ou venham para uma prática de constelação comigo. Porque eu sou assim, ó, eu tô ali fazendo a constelação dos outros, eu boto minha cabeça no chão, aproveito e me rendo também. Eu tô sempre praticando. Vou na constelação de alguém, faço tudo. É gostoso. É um estado de muita paz, né? Esse estado de aceitação.
E é na paz. A gente está falando de gratidão como ferramenta de manifestação, né? De ajudar a gente a se alinhar com a nossa vida. Cara, como você se sentiria se esse teu sonho já tivesse realizado? Em paz. Então é a mesma vibração. Se é a vibração que atrai, se a gente não atrai o que a gente quer e sim o que a gente é, qual é a vibração da vida que eu tô querendo, desse desejo, né? É a vibração da paz, que vem através dessa aceitação. Eu tô em paz. A ideia que tem por trás desse estado de paz é muito louco, porque parece um paradoxo. E é um paradoxo, né? Parece ideias contrárias, mas elas se reconciliam. O ego que não deixa você entender, porque ele não vai entender nunca mesmo, tá? Ele não vai entender. Ele não tá aqui pra entender, ele tá aqui pra te confundir. Pra você não entender no corpo, na alma. Porque a sua alma sabe disso, mas a gente tá num relembrar aqui, né? Que é o processo da expansão da consciência. Do despertar e da expansão. E depois da integração disso tudo e de viver no fluxo realmente. Então, ele não vai entender. Mas como é que é isso? É esse estado de... A gente estava falando dessa frase aqui de Jesus, né? Seja feita a sua vontade. Ah, tá. Qual é o estado de consciência, né? Qual é a frase ali por trás disso? Eu me rendo à tua vontade, mesmo que essa coisa que eu mais quero não aconteça. Eu vou ser feliz no agora. Eu já sou feliz. Eu vou dar um jeito de ser feliz agora. Eu não vou mais condicionar minha felicidade a essa coisa que eu tanto quero. E o mais louco quando a gente vai para esse lugar, as coisas que a gente quer começam a chegar. Às vezes do jeito que a gente tanto queria, só que a gente estava em tanta resistência que a coisa não conseguia chegar pra gente. E às vezes de um jeito muito, muito, muito melhor, a ponto da gente olhar e falar, putz, cara, como que eu queria aquele trocinho ali pequenininho e agora eu tô recebendo um negócio muito maior, tá? Sempre me amei, sempre amei a Ana de antes e a Ana de hoje de coração. E também amo a Ana de antes. Nossa Senhora, ela que me trouxe até aqui. Muita gratidão por ela. Então, vou trazer uma outra... Fez sentido esse código quântico aí? Concordam que é um código quântico? Vamos fazer o outro aqui. A outra frase. Nossa, eu anotei aqui, mas tão complicado de falar. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Peça e será dado. Busque e vai achar. Bate a porta e ela se abrirá. Qual é o código quântico por trás disso? Que é mais ou menos peça e receberás. Peça e receberás. O campo, a vida, responde à nossa vibração. Mas é preciso que esse pedido seja com fé e não com sentimento de escassez, com sentimento de falta. Você não pede com, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, se eu não tiver isso, eu vou morrer. Essa é a vibração da falta, né? Esse desespero se eu não tiver isso, eu vou morrer. Se eu não tiver isso, eu não vou ser feliz. Como é a vibração de quem tem fé? O que é fé, gente? Percebam quando a gente fala de polaridade, fé e medo é a mesma coisa. Só que são dois lados da mesma moeda. Quem tem fé, quem tem confiança, está confiando em algo que não vê ainda. Está confiando no invisível, está confiando em algo que não está materializado, mas acredita que vai dar tudo certo. Quem tem medo está acreditando em algo invisível, em algo que ainda não está materializado. Só que acredita que vai dar tudo errado. Faz sentido? Que é a mesma coisa? Só que você faz um alinhamento de mentalidade, né? De você olhar e falar,
A fé não é fugir da realidade. A fé é esperar o melhor da vida. É acreditar que tudo está ao seu favor. É aquela história que eu contei ontem, né? Que tinha um exemplo aqui nem lembro em qual dia da magia. Se você chega no seu trabalho, vamos supor que você trabalha, você tem um chefe. Você tem um superior ali na hierarquia da empresa. Então você tem um chefe. E você chega, alguém fala, olha, o fulano mandou assim que você chegar, você ir lá falar com ele. Imediatamente. A pessoa que vive no medo, que vive na escassez, ela vai falar, meu Deus, ferrou. Ela espera o pior da vida. A pessoa que vive num estado de confiança, que eu tô aqui chamando de fé, tá? Ela fala, gente, será que eu vou ser promovida? Será que vem por aí? É uma boa notícia. Tenho certeza que é algo, vai ser um momento de reconhecimento, vai ser uma novidade. Então você vive, a sua postura diante da vida é de esperar o melhor da vida. E isso faz a diferença, porque nós somos os observadores, né? A física quântica vai explicar de uma outra forma. Nós, como observadores, criamos a nossa realidade. O que a gente observa se materializa. O que quer dizer isso aqui na vida prática, de uma linguagem bem simples? Nós somos os observadores da nossa realidade. O que quer a nossa percepção, o nosso óculos diante da vida, vai criar a nossa realidade. Ana, mas eu sou assim, eu espero o pior da vida. Entre essa história aqui, você espera o pior da vida ou o melhor da vida? E aí, gente, perceba que onde você aceita receber o melhor da vida, onde você tem essa confiança no invisível, no que ainda não é concreto, ainda não é material, né? Quando você tem essa confiança, você vai perceber que a sua vida está de um jeito. E quando você não tem a confiança nas áreas que você não tem, que você espera o pior, que você tem crenças de que não tem, de que ainda não, de que um dia, quem sabe, né? Às vezes a crença é sempre pro futuro, jogando pro futuro. A sua vida você não vai receber o melhor. Você não vai receber as coisas alinhadas com o que você quer. Faz sentido isso? Aí, faz a conta na tua existência. Realmente, aqui, na minha relação com meu marido, na minha relação com o dinheiro, ou na minha relação com o meu corpo físico, ou na relação com aquele meu filho, ou na minha relação com aquele amigo, ou com aquele chefe, para quem tem chefe, realmente, eu sempre espero o pior, eu sempre acho, eu não fecho vendas. Você espera o melhor da vida? Você espera que as pessoas estão loucas para fechar vendas com você? Ou você fica sempre na dúvida? Como você espera que seja o seu mês financeiro? Você espera que sempre vai faltar? Que você vai ter que fazer uma conta redondinha? Ou você espera que tudo vai fluir, que você vai viver as melhores coisas? Você tem certeza? E percebam, a certeza não é o pensamento mágico, tá? Eu gosto muito de uma consciência do Osho, quando ele faz uma diferença entre fé e confiança. Ele traz essa diferença, que isso também mudou a minha vida. Que foi assim, ele fala que fé é mais limitado. A fé é tipo assim, é tipo um otimismo meio viajante. Como se fosse assim, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Só que se tudo vai dar certo, tudo vai ser do meu jeito. Tudo vai acontecer desse jeitinho que eu quero. Isso é o que ele chama de fé. E a confiança, ele diz que é algo mais profundo, que tem a ver com esse soltar, que é o que eu trago para vocês aqui. Já é um nível mais profundo de consciência, que é tudo já está dando certo o tempo todo. Então, mesmo que esse resultado não seja esse resultado que eu estou imaginando nesse exato momento, isso também é dar certo. Então, é uma postura diante da vida que, quando as coisas não acontecem do nosso jeito, isso também é dar certo. E tudo isso, gente, tá aqui nessa consciência que a gente tá trazendo. Olha que loucura. E aí é o contrário do controle. Então percebam, quando você diz, eu tenho muita fé, mas quando algo não sai do jeito que você quer, você chia
emocionalmente, né? Você fica puto, você fica mal, te entristece aquele resultado. Então, como é que é? Nossa, eu gostaria que acontecesse de tal forma. Mas se não acontecer, tudo bem. Essa é uma postura de confiança real. Que não é uma postura de ego, é uma postura de essência. Você tá onde? Você tá na escassez, digita 1. Você tá na fé, digita 5. Ou você tá na confiança, digita 10. Que é, aconteça o que acontecer, eu continuo feliz. Ou eu tenho fé, ou seja, eu tenho pensamentos positivos, é o 5. Mas quando as coisas não saem do meu jeito, eu fico triste, eu fico brava, eu fico irritada, eu fico ansiosa, fico ansioso. E 1 é o da escassez, que a gente é assim, eu tô brigando com a vida ainda bastante. Botei só 3 notas, só pra gente tá, um 5. Ou seja, eu tenho um pensamento positivo, mas quando as coisas não saem do meu jeito, atualmente eu tô no 10, porque já tá matriculada no retiro, ela deu passo no escuro, ela tá que tá. Eu te falei que na hora que você fizesse o passo de superar o seu um pânico, um medo, outras coisas se movem na nossa existência. Pra quem não sabe o que eu estou falando, vou dar um retiro em Búzios, de 19 a 22 de junho. Retiro Fluir, tá? Pra gente aprender a soltar e viver nesse fluxo de abundância absoluto. Nessa paz, nessa confiança, nesse 10, tá? O retiro é todo sobre isso. Quem quiser saber mais é só me perguntar. Tem muita coisa acontecendo. Vai me contando. Vai pro direct me contar os babados. Então, a gente falou aqui dessa frase, né? E aí, uma outra frase de Jesus, trazendo a consciência aí de Páscoa, que eu considero um código quântico. Tem muitas, tá, gente? Tem centenas, milhares, se você for estudar. Mas vamos trazer mais uma. Ele diz: em verdade vos digo, aquele que crê verá a glória de Deus. É a mesma coisa. O que ele tá falando aqui? Se a gente traduzir para nossa linguagem aqui, da magia. Você não vê para crer. Você crê e depois você vê. Então é crer para ver. Acredita que acontece. Acredita para você poder ver. Acredita para você poder tocar. E aí, o que você já tem criado, você acreditou antes. Tudo que você toca no seu mundo, no seu universo, seja assim, comprei um carro. Pode ser coisas que você considera boas ou ruins. Às vezes você fala, eu sabia que isso ia acontecer. Claro que você sabia, porque você que criou através dos seus pensamentos. Você criou essa possibilidade, você magnetizou essa experiência para sua existência. Então, até assim, eu sabia que isso ia dar errado. Você sabia, você criou que ia dar errado. Você não acreditou que ia dar certo. Você não concebeu a possibilidade. Você não se encaixou com a possibilidade de dar certo. Você não acreditou. E aí acontece essa outra coisa que você chama de dar errado, né? Mesma coisa. Eu tenho certeza que isso vai dar certo. Eu tô sentindo. Aí vai dar certo. Entendeu? É simples assim. Quem complica é nosso eguinho. Querendo controlar os comos, querendo manter as coisas no passado porque a gente se sente mais segura, a forma como a gente vive, né? O jeito de pensar, porque a gente já conhece esse caminho, a gente já conhece esse estado emocional, a gente já conhece essas pessoas, a gente já conhece essa forma de trabalhar, de se relacionar, de receber ou de não receber, ou de cuidar da nossa saúde, ou de comer, ou de viver, ou de se vestir, um monte de coisas, né? Então, a gente inverte nessa visão quântica. No paradigma materialista, a gente fala o quê? Eu preciso ver para acreditar. Eu preciso ver para crer. É o paradigma materialista. E quando você está vivendo na visão quântica da vida? Você fala, eu creio, e aí eu vejo.
Se eu acredito, eu manifesto. Se eu acredito, eu materializo, eu experiencio nesse mundo aqui. Se eu experiencio antes dentro de mim, eu experiencio do lado de fora. Ana, então é só imaginar as coisas? Seria, se a gente não entrasse em resistência. O que é resistência? Duvidando, se perguntando como, isso não é pra mim, né? Porque a nossa vibração é soberana, ou seja, ela passa, ela cria mais realidades do que o que a gente fala que quer. Então, se a gente diz que quer e nunca acontece, é porque no fundo a gente não quer, ou a gente não tem campo para receber aquilo daquele jeito, né? E o campo é o quê? A sua vibração. Então, por isso que a gente entra com uma constelação, a gente entra com outras técnicas, né? Porque a gente dissolve essas mentiras do nosso campo, né? Então, a gratidão é uma forma da gente crer antes de ver. Por isso que esse trabalho a magia é potente, né? Quando eu agradeço antes de ver por algo que eu ainda nem tô tocando, que eu ainda nem tô vendo, eu tô crendo para depois ver. Eu já tô agradecendo, né? É uma vibração, a gratidão, que puxa essa realidade que ainda tá invisível para o visível, certo? Pro agora. Outra frase de Jesus, ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu diria que eu vim, a história, a história dele, né? A passagem dele, ele como esse ser que em forma humana viveu em total e absoluta entrega ao que era, realizando milagres através dessa prática aqui que a gente está citando, tá? Então, o código quântico é o propósito da tua existência, embora você talvez tenha esquecido, é viver. E viver em abundância, não é viver com migalhinha. É viver no banquete. Não é sobreviver, não é resistir, não é viver em resistência, é viver no fluxo, é transbordar, é celebrar, é ter uma vida boa, uma vida de paz, de liberdade, de abundância, seja lá o que você chame de abundância. E essa gratidão é um código que te conecta com essa vibração da abundância. Por quê? Explicando mais uma vez, hoje já falei umas 10 vezes isso, mas eu vou repetir. Por quê que a gratidão é esse código que te conecta com a prosperidade? Por quê? A pergunta é sempre assim: como eu me sentiria se eu já vivesse nesse estado de abundância? Eu me sentiria super grata. Então, quando você se sente super grata no agora, você magnetiza mais experiências para se sentir super grata. Já que a gente sabe, fora do paradigma materialista, que a gente precisa crer para ver, a gente precisa sentir para receber. Então, quanto mais eu sou grata, mais eu magnetizo experiências para me sentir grata. Quanto mais eu reclamo, mais eu magnetizo experiências para reclamar, né? Fez sentido esse código aí? Concordam comigo? Outra frase de Jesus: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então ele fala muito de perdão. O que é o perdão? Eu gosto de falar de perdão como aceitação. É a mesma coisa que a gente estava falando. É a mesma coisa. O perdão é uma aceitação do que foi. A gente só perdoa quando a gente olha e fala assim: tá tudo bem, foi tudo perfeito, obrigada, mesmo que eu não entenda. Eu sei, eu aceito, porque eu tenho essa confiança de que tudo é sempre perfeito. Qual foi a lição por trás disso pra mim, na minha vida, né? Eu tiro o holofote do outro, eu boto o holofote em mim. E eu pergunto: por que eu passei por isso? Por que
que teve de bom nisso? E aí a gente é capaz de agradecer pelas coisas que a gente odiava. A gente olha e fala, puta que pariu. Meu Deus do céu. Que professor incrível eu tive. Que gratidão eu sinto por essa experiência. Como eu cresci, como eu evoluí, como eu aprendi, como foi exatamente esse caminho que me tornou a pessoa que eu precisava ser hoje para viver as coisas que eu quero. Sem essa experiência que eu odiei, que eu dizia que era muito injusta, eu não teria me tornado. Só que a gente também só se torna quando a gente vai para esse lugar de aprendizado, de aceitação. Enquanto você está brigando com a vida, você não consegue perceber qual é o aprendizado. Você fica só na vítima. A vítima não quer saber de nada. A vítima só quer se sentir mais vítima, mais vítima, mais vítima, mais vítima. Né? Então, quando você vai para esse lugar de eu aceito, eu aceito, eu aceito, e esses véus começam a cair, aí você consegue enxergar, finalmente, quanto aquilo ali foi perfeito na tua jornada, da tua existência. E justamente para te levar para receber teus sonhos. Tá? Então, eu acredito que aqui, né, toda vez que Jesus falava de perdão, o perdão é um código fundamental para desbloqueio dessa frequência de prosperidade. Certo? Perdão é uma prática, perdão / aceitação da vida, do que aconteceu, do que está acontecendo também, é um código de prosperidade. Quando eu perdoo, eu desbloqueio o meu recebimento do que eu chamo de prosperidade, dos meus desejos, né? Porque quando eu não aceito, quando eu não perdoo, eu tô ali, parece que eu tô longe, parece que isso me afasta do que eu não quero, mas isso me deixa muito amarrada no que eu não quero. Eu carrego essas correntes, eu carrego essa bagagem para onde eu vou. Eu tenho sempre aquela mala. O não perdão é uma mala muito pesada, muito pesada. É por isso que quando a gente perdoa, a gente parece mais leve. Quando a gente aceita uma nova coisa da nossa vida, tá? Me ajuda a aceitar, exatamente. Isso não quer dizer que às vezes a gente não precise realmente ter ações na nossa vida relacionadas, tá, gente? Tipo, perdoar não é continuar convivendo, né? Senão a gente fala assim, Ana é uma pessoa que tá num relacionamento sofrendo violência, vamos supor. Tem que perdoar? Essa pessoa vai ter que perdoar. Vai ter não, ninguém tem que nada. Mas ela vai ter que passar pelo caminho desse perdão, sim, mesmo que tenha violência envolvida. Mas isso não significa que ela precisa permanecer nessa relação. Perdoar é aceitar a história. É tipo, cara, eu aceito que eu me meti nessa história aqui e tem aprendizados pra mim, mas eu escolho me retirar daqui. Então, percebam que essa aceitação, esse perdão não é permanecer em situações bizarras, tá? Só pra vocês entenderem isso. Então, quando você agradece o que parecia imperdoável, é porque você virou uma chave muito grande. E aí seu campo fica gigantesco. Então, a gente já percebeu que Jesus não era só um mestre espiritual. Ele era um grande professor de como as coisas funcionam nessa realidade, né? Ouso às vezes me sentir como Jesus. A gente não é, mas a gente pode se conectar com a frequência de qualquer ser. Então, como? Muitas vezes quando a gente tá numa situação, a gente pode perguntar assim, o que Jesus diria pra mim agora? Como Jesus agiria agora? A gente pode se fazer essa pergunta e acessar respostas dessa frequência de realidade, desse ser, tá? Me mostra o que você faria nesse momento, o que Jesus faria agora. E puxa essa frequência pra você, só com essa pergunta você já puxa.
Cada frase dele, cada minuto da existência dele é um grande código e é uma tecnologia, né, muito amorosa e de muita prosperidade e abundância. E eu diria que a gratidão é como se fosse uma senha para a gente ativar esses códigos, para a gente acessar esses códigos e trazer para nossa vida, para o dia a dia. Então, hoje, nesse domingo de Páscoa, come chocolate, faz o que você quiser, mas lembra disso. Não importa se você está já vivendo esse milagre, né, esse fluxo divino, ou se você está na dor dessa travessia, né, que é o quê? Essa morte em vida, essa morte de partes suas que precisam mesmo morrer, que é o seu ego, que é essa parte controladora, que é essa parte que quer tudo do seu jeitinho o tempo todo, que te traz sofrimento, que traz esses pensamentos de sofrimento. Então deixa morrer mesmo. Deixa isso morrer. Para você ter esse renascimento em vida, que é o renascimento da tua essência no comando da sua vida. Aí não tem como. Essência não tem escassez. Essência não tem falta. Essência não tem medo. Essência não tem ansiedade. Essência não tem briga. Essência não tem desarmonia. É um olhar para a vida muito diferente. E aí você vai agradecer tudo que você estiver vivendo. E o exercício de hoje da magia, tem 2 minutos que hoje eu entrei um pouquinho atrasada, então eu ainda tenho 3 minutos. Primeiro é dizer que você vai pegar a sua lista dos seus 10 principais desejos e hoje, durante o dia, você vai reler cada uma dessas frases e durante 1 minuto imaginar que já recebeu o que você deseja, visualizar para você mesmo e sentindo gratidão. É uma releitura do que a gente já fez, mas é a atividade de hoje, eu não vou mexer nela, tá? Deixa ela no seu bolso hoje. E durante o dia, pelo menos 2 vezes, bota um despertador. Dá uma lida e agradece durante o dia, tá? Um dia de gratidão. E lembra que se você for capaz de agradecer o que é, principalmente as coisas que você mais questiona, você já tá renascendo. Você não vai renascer. Você já tá em pleno parto da nova você. Tá? Então eu queria que você trouxesse para mim o seu maior insight. Me conta aí qual foi. Qual foi essa consciência que a gente trouxe. E eu vou terminar, né, com essa frase também, que é: o reino de Deus já está dentro de você. Essa é a paz que você tanto procura. Tá dentro de você, não tá fora. Tudo que eu procuro está dentro de mim. Tudo que eu procuro já está dentro de mim. E é assim que eu acesso e vou ver isso materializado do lado de fora. Tá? Ninguém teve insight? Vocês estão com preguiça? Preguiça não é essência não, hein? Preguiça é ego. Preguiça é ego. Ou o insight tá grande, vocês estão escrevendo aí textos gigantescos. Vamos ver. Tudo é possível a quem acredita. Tudo é possível ao que crê. Agradecer para renascer e principalmente não só agradecer. Agradecer e aceitar as coisas como são, sem ficar o tempo todo julgando e brigando com a vida. Acho que esse é o maior insight. O que eu procuro já está dentro de mim. Boa. Então, não busque, né, num relacionamento, num trabalho. Se você acessa isso dentro de você, se você se torna isso, né, se você reconhece que tudo está dentro de você, tudo que você busca, as coisas de fora, elas vêm atrás de você. Elas vão te perseguir, as coisas maravilhosas. Ainda tenho que trabalhar a aceitação e o auto-perdão. Boa, Marcinha. É esse reconhecimento que vai te levar para esse lugar. Tamo juntinhas e misturadas. Vambora.
esse reconhecimento, tenho que trabalhar a aceitação e o perdão. Então, por exemplo, você pode já começar, antes de chegar no retiro, que eu sei que a gente vai estar lá, você já vai fazendo isso que eu ensinei aqui hoje. Eu aceito tudo como é, mesmo que eu ainda não sinta no meu coração. Eu quero aceitar. Fala assim, eu quero, eu escolho, tá? E começa a falar, eu me perdoo. Quando vier essa culpa, eu me perdoo por isso. Eu escolho me perdoar por isso, tá? Tudo que eu preciso já está dentro de mim, só precisa acessar. Isso. Ai, amores, então temos 1 horinha aqui. Obrigada, feliz domingo. Que você passe um domingo de paz e harmonia. E consciente, né? Consciente não precisa ser meditando, rezando, pode ser só celebrando. Quem celebra também está consciente. Pode ser leve, não precisa ser mergulhado em grandes processos de cura. Se é o momento do mergulhar em grandes processos de cura, mergulha, tá? Mas como seria evoluir se divertindo e celebrando também? Não precisa ser tão dolorido assim. O que dói é a resistência, não é a cura. É a resistência à cura. Amanhã, 7/7, estamos aqui para o dia 23. Manda essa live para quem você acha que pode se beneficiar dela. Te vejo amanhã.